tá? Então, o exercício que a gente vai corrigir, digamos assim, vai ser o exercício 5, que é da CIA Gama. Então, a CIA Gama, em 1º de julho de X4, ela inicia suas atividades, tendo realizado as seguintes operações. A primeira operação é um investimento de 150 mil em dinheiro de um capital total subscrito de 300 mil, ou seja, 300 mil foi integralizado parte em dinheiro e parte ainda será integralizado, que é o tal do capital a integralizar. Como que funciona essa operação? Basicamente a gente montou, vamos dizer que nós 8 aqui, 9, né, resolvemos abrir uma empresa, a gente botou lá no estatuto da empresa que o capital dessa empresa é 300 mil, mas a gente juntou dinheiro aqui e só deu 150. Fala assim, ó, o capital vai ser 300, mas os 150 mil a gente vai colocar de primeira, de cara. Os outros daqui a 30 dias, 60 dias, a gente integraliza. Então, o capital social da empresa é 300 mil, mas só 150 está integralizado. Os outros 150 estão a integralizar, certo? Então, como que isso vai funcionar? Primeiro, a integralização foi em dinheiro, vamos abrir o razonete aqui do caixa. A gente vai abrir um outro razonete que vai ser o razonete de capital social, ou alguns lugares a pessoa coloca capital integralizado, tá? Mas vamos botar capital social. E um outro razonete, só apaguei esse número aqui, que vai ser o capital a integralizar. Então, seguindo a lógica da origem e aplicação, qual que é a origem dos 300 mil reais? Capital social. Então, acredita 300 mil. A aplicação desse recurso, 150 mil no caixa, 150 mil em capital a integralizar. Então, eu vou debitar 150 mil no caixa e 150 mil no capital a integralizar. Tranquilo? Moleza, né? Vocês acreditam, não sei se isso está passando com vocês, né? Geralmente os alunos, quando vê a primeira vez, acham uma coisa muito complicada. Aí vai vendo a segunda, terceira vez, já começa a ficar mais tranquilo. Tá? Então, contabilidade não é difícil. Tá? A gente vai tentando sempre praticar e ela vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Segunda operação, em 2 de julho, compra de móveis e utensílios por 50 mil a prazo. A empresa Gama assinou uma nota promissória com pagamento em 30 dias. Notas promissórias a pagar. Então, a gente vai ter aqui máquinas e equipamentos e notas promissórias a pagar. Eu, particularmente, nem gosto de utilizar nota promissória a pagar, porque hoje em dia quase ninguém utiliza nota promissória. Eu gosto de jogar direto na contas a pagar. Mas como exercício dá essa opção de conta, vamos seguir o que está lá. Pode ser? Então, vamos lá. Professor, licença. Um segundo. O capital a integralizar, ele não ficaria como débito? Oh, perdão, lancei do lado errado. Muito obrigado, valeu. Também tive essa dúvida, professor. Já falei, Não. nossa, fiquei do lado errado aqui. Não, foi viagem minha aqui. Eu ainda falei que era aplicação de recurso, debitando e botei no lado errado. Isso acontece, pessoal. Acontece nas melhores famílias. Aqui, na verdade, foi de proposital para ver se vocês estavam atentos. Agora, eu vi que vocês estavam atentos. Tá vendo? Valeu, professor. Pegadinha aí para vocês verem se vocês estão dormindo, se vocês estão entendendo. Mas ótimo, bom saber que vocês já estão conseguindo identificar erros e apontar. Significa que vocês estão entendendo. Beleza? É isso aí. A gente vai fazendo para que vocês interajam. Essa é a intenção. Beleza? Bom, vamos para o segundo. A CIA comprou móveis e utensílios pagos a prazo. Então, origem do recurso vai ser o contas a pagar. Nesse caso, notas promissórias a pagar. Que eu vou acreditar agora, certo, do lado direito, né? 50 mil. E a aplicação? 50 mil em máquinas e equipamentos. Beleza? Então, debito máquinas e equipamentos, credito notas promissórias a pagar. Tranquilo, gente? Então, a partir do 3 agora, eu não vou falar origem e aplicação, não. Vou falar débito e crédito. Estou entendendo que vocês já pescaram a ideia, tá? Que é o que a gente vai começar a falar na disciplina a partir de agora.
3. Compra de mercadorias, estoque de mercadorias, à vista por 110. Esse bom que esse exercício teve muita gente que me mandou mensagem com dúvida. Vamos lá. Então, comprei estoque à vista por 110. Então, vamos abrir aqui um razonete chamado estoque de mercadoria. E eu vou debitar 110 nesse estoque e credito 110 no caixa. Perfeito? Origem e aplicação. Tranquilo. Né? O quarto, compra de mercadorias, só que agora a prazo, da CIA Alfa por 70 mil reais. A CIA Alfa é nosso fornecedor. Né? Então, a gente vai fazer um lançamento parecido. Eu vou continuar debitando essa conta, estoque de mercadorias, só que agora 70 mil. A diferença é que ela foi paga a prazo. Então, não vai ser no caixa, vai ser numa conta do passivo. E toda vez, pessoal, que eu estou falando de estoque, o que a gente tem não é contas a pagar, a gente chama carinhosamente de fornecedores. CIA Alfa. Eu acredito 70 mil. Nossa, Hugo, mas eu coloquei contas a pagar CIA Alfa. Não tem problema, não. Você acertou a ideia. Mas o que a gente tem na prática é que toda empresa que fornece algum tipo de insumo ou de mercadoria pronta que vai ser utilizada ou vendida, ela é para a gente um fornecedor. O contas a pagar, a gente deixa, em geral, para as outras aquisições a prazo que a empresa faça, ou as outras valores a pagar que a empresa faça. Então, conta de luz, contas a pagar. Comprei um terreno a prazo, contas a pagar. Comprei computadores a prazo, contas a pagar. Beleza? Por quê? Esses itens que foram adquiridos ou que estão sendo, seja ele um item ou um serviço, ele não é estoque. Ele é imobilizado, ele é serviço, então vai para o contas a pagar. Tudo aquilo que for para estoque, a gente considera como fornecedores no passivo. Beleza? Deu para compreender? Ótimo. Bom, então nesse momento, pessoal, vamos só fazer um ajuste aqui no nosso estoque. Né? Poderia fazer isso para todas as contas, vamos fazer só para o estoque por enquanto. Eu tenho 180 mil no meu estoque. Tá? Vamos guardar esse valor. Porque no 5 fala que teve a venda à vista pelo custo de mercadoria, pelo custo, não é verdade? De mercadorias por 160 mil. Ou seja, os estoques, parte daquele meu estoque foi vendido. 160 mil do meu estoque foi vendido a preço de custo. Então, se a gente for analisar pela origem e aplicação, a origem do recurso é o estoque, a aplicação é o caixa. Então, eu debito caixa 160 mil e credito estoque de mercadoria 160 mil. Beleza? Nesse momento aqui, eu tenho 160 mil, então o meu saldo do estoque é 20 mil, ou seja, ainda tem 20 mil reais de mercadoria no meu estoque. Eu vendi só parte do meu estoque. Eu lembro que algumas pessoas me mandaram mensagem, ou mandaram lá no grupo, que não tinha entendido muito bem essa operação. Não sei se foi um de vocês que está aqui com a gente hoje. Mas a lógica é, eu tinha 180 de mercadoria, vendi 160. Eu vendi parte do meu estoque. E não vendi meu estoque inteiro por 160. Tá certo? A gente só vendeu uma parte dele. Por enquanto, pessoal, a gente vai trabalhar com essas vendas a preço de custo. A gente ainda não... Vamos avançando aos poucos, para a gente não ficar muito perdido. Já no ano que vem, chegou o final do ano, a gente começa com as piadinhas do Natal. Agora, só no ano que vem que vocês vão ver como é que funciona a operação com estoque, se a venda tiver lucro ou prejuízo na operação, se for vendido por um valor maior do que a compra. Então, deixe isso para o ano que vem. Beleza? Vamos focar nesse ano só nessas operações mais básicas. Então, beleza. Lançamento número 6. Pagamento de 30 mil a CIA Alfa e pagamento de 5 mil da dívida referente a móveis e utensílios. Então, a gente tem, em um lançamento, em uma operação, dois registros diferentes.
O primeiro, eu vou fazer o pagamento dos 30 mil a CIA Alfa e depois o pagamento dos 5 mil da nota promissória. Beleza? Qual que vai ser a origem do meu recurso? A conta que vai receber o lançamento credor. O caixa. 30 mais 5, 35 mil. Então, acredito 35 mil no caixa. A aplicação desse recurso. 5 mil foi pagando as notas promissórias que estavam a pagar e os outros 30 pagando a conta que eu tinha com o meu fornecedor. Beleza? Então, a gente está lançando um débito e 2 créditos. Perdão, um crédito e 2 débitos. Beleza? Dúvidas? Joia. Para finalizar, compra de um terreno por 140 mil, sendo 50 em dinheiro e o restante a pagar em 3 parcelas. Então, se a gente está comprando um terreno, eu vou abrir aqui um razonete que chamar de terrenos. Certo? Esse terreno foi adquirido por 140 mil. Então, a aplicação do recurso foi no terreno. Debito 140 mil no terreno. Ou, para os que preferirem a lógica diferente, terreno é uma conta de ativo. Se eu estou adquirindo esse terreno vale 140 mil, para aumentar uma conta de ativo, eu debito essa conta de ativo. Débito do lado esquerdo. Ok? Desses 140 mil, 50 foi pago em dinheiro à vista. Então, eu acredito 50 mil no caixa. E o restante foi em contas a pagar. Então, eu vou abrir uma outro razonete para contas a pagar. O restante aqui, 90 mil reais. Eu criei um passivo a pagar. Lanço um crédito de 90 no contas a pagar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todos vocês acertaram? Eu não comecei a corrigir ainda os exercícios porque até ontem teve gente, até ontem não, até dia 15 teve gente entrando na turma, tá, pessoal? Então, já justifico por que as atividades estão sempre sendo prorrogadas, né? Eu estou tentando dar pelo menos uma semana aí de prazo para os colegas que entraram depois, tá? É muito conteúdo para ver em 3 dias, né? Então, eu deixei para a semana que vem. Se você já fez o exercício, ótimo, parabéns, você fez o que era correto, que é fazer nos dias que eu especifiquei. Inclusive, a gente vai trabalhar hoje um novo conteúdo, amanhã já tem um exercício, que vai ser basicamente pegar esse exercício que a gente fez agora, né, e o outro exercício dessa atividade, e fazer uma continuação dele. Então, vai ser bem tranquilinho, tá certo? Bom, se vocês não estão com dúvida, eu proponho só uma perguntinha. Digamos que eu tivesse uma operação 8 aqui, em que desse capital integralizar, 100 mil fosse integralizado no final do mês, na operação 8. Como que ficaria o lançamento? Quem me responde? Pode abrir o chat, o microfone, pode usar o chat. Como que seria o lançamento caso eu tivesse numa operação 8 a integralização de 80 mil daquele capital que estava a integralizar? Professor, eu acho que ficaria no capital integralizar 80 mil como crédito, e aí entraria no caixa como débito esses 80 mil. Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém quer pedir ajuda aos universitários? Tranquilo? Eu tô na vibe de quem cala consente. É isso mesmo, Armando. É a mesma coisa, pessoal. Não tem muito mistério. Se eu tinha debitado lá no início, ele tem um saldo devedor. Se agora eu estou integralizando parte daquilo que estava a integralizar, eu reduzo, então, o credito, capital integralizar 80 mil, debito caixa. Origem do recurso, capital integralizar, que agora foi integralizado, eu débito aplicação no caixa. Certo? É isso mesmo, pessoal. Uma operação que não estava em... Diga. O item 6 ficou faltando um lançamento, não ficou? 6? Não, tá aqui, ó. Credito caixa, 35 mil. Debito 5 mil no notas promissórias a pagar. E debito 30 mil no fornecedores. Era isso mesmo, né? Isso. Era isso mesmo. Por quê? Então, não, foi. Pode falar.
Porque 30 mil para Alfa e 5 mil para... Para eu que não fornecedor. entendi. Os 5 mil não é no móveis utensílios. É sim para aquela contas a pagar que foi criada com a compra dos móveis utensílios. Que no caso, se a gente for voltar lá no item 2, que foi quando teve a compra, foi em notas promissórias. Então, 5 mil vai para lá, entendeu? Então, 45 mil em aberto. Eu não acredito máquinas e equipamentos aqui porque eu não estou me desfazendo da máquina, eu não estou vendendo parte da minha máquina. Eu estou pagando o meu credor, né, no caso aqui, o cara que me vendeu, o meu terceiro, né, parte da minha obrigação que eu tinha com ele, no caso, 5 mil. Por isso que fica... Eu achei que tinha que lançar 30 mil no caixa e mais 5 mil. 30 mil no caixa e mais 5 mil no caixa também. Não, pode fazer, não tem problema. É o que a gente vai ver, inclusive, na aula de hoje. Olha porque o gancho é interessante. É o que a gente chama de lançamento de segunda fórmula, quando eu tenho uma conta creditando, duas debitando. Tá? Mas eu poderia fazer separado. Debita 30 no fornecedores, credita 30 no fornecedores, depois credito 5 no caixa, perdão, depois credito 5 no caixa, debito 5 no notas promissórias. Não está errado, tá? Você só fez um caminho mais longo, tá certo? Dá para fazer dessa forma, não estaria errado. Mas, geralmente, na prática, a gente faz o caminho mais curto, né? Que é, se está 135 mil do caixa, eu acredito 35 mil do caixa, e para onde está indo? 5 para a nota promissória, pagar, então debito 5 lá, 30 para fornecedores, debito 30 lá. Beleza? Mas o que você fez não está errado, não. A Bruna também está perguntando aqui sobre móveis e utensílios. O meu também estava móveis e utensílios. No máquinas e equipamentos estava móveis e utensílios. Foi eu que escrevi errado, então. Vamos mudar aqui. Entendi. É que eu tenho dificuldade para ler, gente. Eu leio umas coisas e na minha cabeça entrou outra. Eu li móveis e pensei em máquina, mas é móvel em si, tá? Só vai mudar o nome da conta, a lógica é a mesma, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá tranquilo? É isso mesmo, tá, Bruno? Agora vi aqui sua mensagem agora. Foi só um erro meu de digitação. Belezinha? Bom, então vamos começar a aula de hoje. O conteúdo que eu vou passar para vocês não é muito extenso, apesar de estar ter muito slide, é coisas básicas, porque o coração do negócio vocês já pegaram. O que a gente vai ver agora é só um complemento, tá? Bom, então, revisando o que a gente viu na aula passada, né? A gente trabalhou na aula passada escrituração contábil. O que era escrituração? Que é a forma que eu tenho de registrar as operações na contabilidade. Conversamos sobre origem e aplicação, né? Origem é de onde vem o recurso, a aplicação é onde ele vai ser destinado. E a gente viu que toda origem de recurso é um crédito, toda aplicação é um débito, que na contabilidade a gente utiliza crédito e débito, né? O débito e crédito, em vez de origem e aplicação. A origem e aplicação é mais fácil de entender, mas a prática contábil é débito e crédito. E aí, até o cachorrinho está falando aí, ó, débito não é negativo, crédito não é positivo, não, isso não existe, tá? Então, cada conta tem a sua particularidade, tá? Então, não dá para a gente reafirmar. Vamos tirar da nossa cabeça que a gente tenha na mente que débito é o que eu estou devendo e crédito é o que eu tenho na conta bancária. Na contabilidade é muito mais amplo do que esse facilitismo, digamos assim, essa coisa mais simples, ok? E aí a gente aprendeu uma técnica que é mais uma técnica que é muito utilizada, tá, pessoal? Para a gente entender a lógica contábil, que é o razonete, que é o que a gente estava revisando aqui agora, certo? A partir de agora, pessoal, já que a gente está com isso aqui bem firme, esses 4 itens que vimos na passada bem fixos na nossa mente, a gente pode partir para como efetivamente a contabilidade é feita em um sistema contábil, tá? Quando você está no sistema contábil, trabalhando numa empresa, por exemplo, vai fazer o registro de uma operação, você não abre um razonete aqui e um razonete ali. O razonete serve para a gente visualizar a movimentação, como se fossem mini balanços para cada conta, digamos assim.
Mas a prática, ela é um pouco menos visual, ela é mais, não sei nem qual adjetivo que eu vou usar, mas ela é mais engessada, ela é menos visual, bonitinha assim, ela é mais com o corpo assim, tudo escrito, tudo bacaninho, tá? Para isso, pessoal, a gente tem que entender o conceito, o método das partidas dobradas. O que é o método das partidas dobradas? É aquilo que a gente tinha visto na aula passada. Você lembra quando a gente estava falando de origem e aplicação de recurso? A gente viu que toda origem, toda operação tem uma ou mais origem de recursos e tem uma ou mais aplicação de recurso de igual valor? Certo? Tiago Neves já falou isso pra gente. Ó. Se não tiver, se as operações não envolverem origem e aplicação de recursos, pelo amor de Deus, né? O pessoal que está mais antenado nas redes sociais sabe o que eu estou dizendo. Então, assim, toda operação tem origem e aplicação de recurso. E essa origem e aplicação de recursos se equivalem. Então, o valor que eu tenho de origem de recurso tem que ser necessariamente o mesmo valor de aplicação de recurso, ainda que as origens e as aplicações sejam diferentes. O que a gente viu ali agora no exemplo anterior, que foi até o que o José Vitor estava perguntando, a gente teve uma origem de recurso, que era o caixa, e duas aplicações, notas promissórias a pagar e fornecedores a pagar. Certo? Quando a gente tem, por exemplo, a inscrição de capital social, a gente tem, em algumas situações, parte sendo em dinheiro, parte em imóvel, por exemplo. Então, uma origem, duas aplicações. Eu posso ter duas aplicações, duas origens e uma aplicação também? O que importa é que as origens e as aplicações sejam iguais. E esse mecanismo que a gente iguala origem e aplicações é o que a gente chama de método das partidas dobradas. É um método novo, tá? Surgiu tem pouco tempo, lá em 1400 e Guaraná com rolha, tá? Pelo nosso querido Luca Pacioli, que era um frei, e mesmo assim é o pai, é o dito pai da contabilidade, apesar da contabilidade já existir desde que existem os primeiros sinais de civilização, já se existia contabilidade nas inscrições nas paredes e tal, nas rochas, mas em 1467, se não me engano, é quando surge, através do Frei Luca Pacioli, essa ideia de partidas dobradas. E o que significaria essas partidas dobradas? Que o registro de qualquer operação implica que a um débito, em uma ou mais contas contábeis, deve corresponder um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados. Indiretamente, pessoal, o que a gente veio fazendo na semana passada, e a gente fez uma correção de um exercício na aula de hoje, foi aplicar o método das partidas dobradas. Só que a gente não sabia que era esse o nome que dava. Tá certo? Então, o método das partidas dobradas é o que a gente tem, o modelo, o método de escrituração contábil. Então, toda vez que eu vou fazer alguma escrituração contábil, algum registro contábil, as partidas dobradas vão ser sempre o meu plano de fundo. Eu sempre tenho que obedecer às partidas dobradas. Tá certo? E por mais que seja um método novo, tem mais de 600 anos, ele ainda é utilizado e dificilmente deixará de ser. Justamente por isso que o Tiago Neves fala para a gente. Todas as operações envolvem origens e aplicações. Beleza? Origens e aplicações, débito e crédito. Então, traduzindo isso para um linguajar mais próprio nosso da contabilidade, todo débito tem que ser igual a todo crédito. É por isso que o balanço fecha. É por isso que a contabilidade sempre fecha. Porque todo valor debitado tem que ter uma correspondência creditada. Ok, pessoal? Beleza? Então, isso não pode deixar de esquecer, porque 99,9% das vezes que o balanço não fecha é porque você errou em alguma partida dobrada. Você debitou um valor diferente do que deveria, do que creditou, ou você esqueceu um crédito, esqueceu um débito. Então, é essa a fonte dos erros que a gente tem aí na contabilidade. Ok? Beleza? Alguma dúvida?
Tranquilo, então. Pessoal, a contabilidade ela é feita em livros, tá? Que a gente chama de livros contábeis. É claro que hoje em dia, esses livros contábeis estão paulatinamente, né, progressivamente, deixando de ser livros físicos para passar a ser livros digitais, né? Mas o termo livro contábil ainda é utilizado e provavelmente continuará sendo utilizado. Tá? E eu ressalto para vocês dois importantes livros contábeis que é o que a gente vai mais utilizar aqui na nossa disciplina, que é o livro diário e o livro razão. O livro diário é um livro que vai apresentar todas as transações ocorridas na empresa em ordem cronológica, né, do mais antigo para o mais recente, contendo todos os elementos do lançamento contábil. Então, vocês podem ver que quando a gente fazia os exercícios, a gente sempre tem um númerozinho, 1, 2, 3. Vocês podem ver que esses números sempre estão em ordem cronológica. É justamente porque a gente, para fazer o registro contábil, tem que seguir essa ordem. E é por isso que tem aquele númerozinho de identificação e a data é sempre apresentada. Tá? Então, no diário, vai todo o lançamento contábil, né, o registro contábil, de acordo com a data da operação e o número dessa operação, digamos assim. Certo? Então, é no diário que a gente vê todos os lançamentos, os registros contábeis da empresa. O Razão é um livro um pouquinho diferente. Ele também tem como foco apresentar, né, os lançamentos contábeis, mas ele foca em uma conta específica, uma conta escolhida para análise, que vai apresentar todas as movimentações daquela conta ao longo do período. É como se fosse um extrato bancário. Se você pegar o extrato do seu banco no mês, vai ter lá um monte de operação, espera, né? Você vai pegar, por exemplo, lá o extrato do Armando, vai estar lá a entrada lá de recurso, saldo da conta, 150 mil, e ali só as saídas, entradas de recurso, e assim sucessivamente. O Razão é a mesma lógica. Tem lá as movimentações, saída de 1.200 devendo 3.000? Sei não, hein? Será? Mas é assim, o Razão segue a mesma lógica, tá? Então eu vou ter lá a conta que eu estou escolhendo, eu vou mostrar para vocês um exemplo de razão diário para ficar mais claro. Mas vai ter a conta, todas as datas das operações, todas as operações e qual foi o lançamento, devedor ou credor. E no final você vai ver como que andou o lançamento, né? Como que caminhou o saldo final daquela sua conta. É um livro de extrema importância, pessoal. Pode parecer que não, mas é. Tá? E aí, antes de entrar nos exemplos, só umas curiosidades interessantes. Esses livros estão sendo elaborados atualmente de forma digital, através da escrituração contábil digital, o ECD, que é parte do Sistema Público de Escrituração Digital, do projeto SPED. Mas o ECD especificamente ainda não é obrigatório para todas as empresas. Ele é mais obrigatório para as empresas de grande porte, aquelas que a gente chama, não sei, acredito que a maioria de vocês aqui, se não todos, ainda não cursou alguma disciplina de contabilidade tributária, né? Mas existem mecanismos, né, de tributação. Se a empresa é optante pelo lucro real, que é uma dessas formas de tributação, ela tem que fazer a escrituração contábil digital através do SPED. Se ela não é, ou tem uma especificidade também para as empresas de lucro presumido, mas se ela não é, ela pode fazer em livro físico, tá certo? Mas, mesmo que não seja digital, ela tem que manter o registro dos livros contábeis em livros contábeis, tá? Não pode, ela tem que ter aquilo ali escriturado. Inclusive, né, geralmente, muitas empresas acabam por não deixando impresso, mas pelo menos ao final do ano tem que se imprimir todos esses livros e deixar lá arquivado. Quando, por exemplo, uma empresa muda história de contabilidade, né? Vai sair do José Vitor, vai para o Ricardo. Então, o José Vitor tem que imprimir, entregar todos os livros contábeis para a empresa poder levar para o escritório do Ricardo. E ainda é uma dor de cabeça isso muito grande, mas a expectativa, né, a tendência é que no médio prazo aí, todas as empresas estejam fazendo essa escrituração digital, né, que vai ser muito mais fácil e gera muito menos custo, né, de impressão, papel, meio ambiente, etc. Certo?
Mas toda empresa tem que manter pelo menos esses 2 livros, o diário e o razão. Tranquilo, gente? Vocês estão comigo? Beleza. Vamos aos exemplos de livros, tá? Isso aqui é um exemplo de diário, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui na primeira coluna a data, a conta credora e a conta devedora e o histórico com o valor. Então, por exemplo, no dia 1º de março, eu tenho aqui a aplicação financeira, creditando, debitando banco conta movimento. Uma aplicação financeira, valor de 21.500. A próxima movimentação dessa empresa foi no dia 2 de março. Creditou caixa, debitou contas a receber. Então, foi um recebimento em dinheiro de vendas, né? E assim, sucessivamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui, na verdade, é pagamento, né? Recebimento, mas é pagamento. E assim, sucessivamente. Então, o diário vai apresentar todas as operações, com seu histórico, com seu valor, e a conta credor e devedor. Ok? O razão, ele já é específico para uma conta. Então, a gente tem, por exemplo, a conta caixa aqui. Então, tem todas as movimentações do caixa, tá vendo? Dia 2 de março, recebimento de vendas, 19.250. 8 de março, venda à vista de mercadorias, mais 28.100 de débito. E aqui o saldo acumulado da conta. Aqui, crédito são as saídas de caixa, né? Compra à vista de mercadoria. Dia 26 de março, devolução de vendas. 27 de março, pagamento de compra efetuada. E aí, eu tenho ao final o saldo da conta. Pessoal, o razão, ele é muito importante, tá? Vou contar um caso aqui rapidinho, de uma das minhas experiências enquanto contador. Eu não era trabalhava nem no setor, no contábil da empresa. Trabalhava no setor fiscal da empresa, tá? na parte tributária. E aí, o nosso controller, nosso gerente, chegou para a nossa equipe do fiscal e falou assim, olha, a gente tem um monte de contas aqui de saldo de tributos a pagar, tributos a recuperar, que estão totalmente errados. Tá faltando lançamento, teve muita operação que deixou de ser registrada, tem que fazer um pente fino nisso aqui. E aí, eu, na época, estagiário, tive que baixar razão por razão dos últimos 5 anos na empresa, daquelas contas lá de tributos a recuperar e tributos a pagar, e ir fazendo a conciliação, que é verificar todos os lançamentos para ver se está batendo e encontrar o erro, aquela operação que deixou de ser contabilizada. Resultado final dessa brincadeira. Tinha um monte de tributo que não tinha sido pago, tinha um monte de tributo que tinha sido lançado, que não deveria ter sido lançado. Essa brincadeirinha gerou para a empresa quase 50 mil reais de valores a pagar em atraso. Como descobrir isso? Numa simples consulta ao razão, né? Uma conciliação contábil dos livros razão da empresa. Então, pessoal, ele é muito importante para que você tenha controle das operações. Novamente, por mais que o computador faça isso tudo para você hoje, os lançamentos de uma forma geral, se você não sabe a lógica contábil, se você não sabe olhar uma razão, conferir essas operações, o computador não vai fazer isso para você. Ele não vai identificar para você onde é que está o erro. Você tem que ter sua expertise e identificar. Tá certo? E isso aconteceu em outras contas. Depois a gente foi fazendo pente fino em outras contas da empresa, contas de mercadorias que são compradas em consignação, e a gente conseguiu botar muita coisa em dia, muita coisa em ordem. Coisa que, por exemplo, se deixasse, geralmente a fiscalização espera quase 5 anos, né, que é o prazo máximo para notificar, eles vão meter um processo de restituição, pagamento desses tributos, e aí o que era 50 passaria para um valor muito maior ao longo do tempo, tá certo? Então, eu não sei, aqui a gente tem essa particularidade, né? Não sei se todos vocês são do curso de contábeis ou pretendem fazer o curso de contábeis, às vezes não, às vezes estão na dúvida ainda, mas saibam que é importante, por mais bobinho que possa parecer, é extremamente importante ter esse conhecimento do livro Razão. Ok? Beleza, pessoal? E uma outra, independentemente, agora uma dica que está fora da disciplina. Independentemente, se você for seguir a área contábil, da área que você for trabalhar, sempre tenha
esteja atualizado nos conteúdos. Eu estava trabalhando na área fiscal nesse caso que eu contei para vocês. Geralmente o pessoal da área fiscal, pelo menos os outros colegas da equipe, eles não tinham tanto tato com essa parte de lançamento contábil, porque eles acabam se especializando muito em tributo, né, em apuração de tributo, em preencher as obrigações acessórias, etc. A parte contábil ficava defasada. Então, quando eu entrei, como eu estava terminando a graduação, tal, eu estava muito antenado nessas coisas, eu pude ajudar nisso, e isso foi, por exemplo, um dos fatores que a primeira oportunidade que teve eu fui efetivado e consegui crescer dentro da empresa. Só não continuei mais porque aí eu mudei de rumo, né, e acabei indo para a área acadêmica, né, mas era uma empresa multinacional, uma empresa bem grande aí que com certeza seria um grande crescimento profissional, uma grande experiência profissional para quem trabalha mesmo. Então, quando vocês estiverem na área de vocês, né, se vocês forem para contabilidade ou não, tentem sempre oferecer algo a mais do que é pedido. Tudo está sendo observado. Inclusive aqui, tá, pessoal? Sempre tentem oferecer um algo a mais. O fato de vocês estarem aqui hoje já é um algo a mais. Eu já consigo ver que vocês estão interessados, que vocês querem aprender. Então, assim, isso sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém que vai te olhar com outros olhos pelo esforço que você tem, pelo grau de proatividade que você demonstra. Então, sempre sejam proativos, dedicados em tudo que vocês tentarem na vida de vocês. Mas, enfim, continuando aqui. Para a gente fazer registro naquele livro diário, né, que a gente acabou de ver, e até no livro Razão, a gente utiliza um procedimento chamado lançamento contábil. O lançamento contábil é basicamente a representação do método das partidas dobradas. Toda origem tem uma aplicação de igual valor, ou seja, todo crédito tem um débito de igual valor. É basicamente o que a gente fazia no razonete. Mas o razonete ele não é uma escrituração contábil, é uma técnica visual para a gente ver a movimentação das contas. O que é técnica mesmo, o que a gente faz no sistema, por exemplo, é o lançamento contábil, tá certo? E para realizar o lançamento contábil no livro diário, eu tenho 5 elementos essenciais que eu preciso observar e que eles compõem o lançamento contábil. São eles: o local e a data do registro, principalmente a data, tá, pessoal? O local acaba... entra muito quando a gente está fazendo exercício em introdução à contabilidade, mas a data é importantíssima, o local pode deixar um pouquinho de lado. A conta devedora e a conta credora, a gente viu lá no nosso diário, né, que referência, data, conta credora, conta devedora. O próximo é o histórico da operação e, por último, o valor da operação. São essas as informações que o diário apresenta para a gente. Para ele apresentar essas informações para a gente precisa dar essas informações inicialmente para eles, certo? O livro não vai criar coisa do nada, ele vai apresentar aquilo que ele foi alimentado, que ele foi recebido. Então, todo lançamento contábil tem que ter data, conta devedora, conta credora, histórico e valor. Ok? De acordo ainda com a resolução do CFC, número 1330 de 2011, o lançamento deve ser em idioma e moeda correntes nacionais, tá? Então, lembra que a gente falou, né? A contabilidade se traduz em números monetários. Então, tudo vai ter que ser traduzido em moeda corrente, em ordem cronológica de dia, mês e ano, até porque a gente viu que o diário apresenta em ordem cronológica, então preciso desse lançamento ser feito em ordem. Conter número de identificação do lançamento em ordem sequencial, por isso que nesses exercícios, nessas atividades que a gente trabalha, sempre começa 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tendência é que se você tiver 300 lançamentos, vão ser 300 números, tá? Que é esse o número identificador. Apresentar ausência de espaços em branco, entre linhas, borrões, rasuras ou emendas, quando em papel. Não é tanto hoje a nossa realidade, porque ainda que seja impresso em papel, quem faz para a gente é o próprio computador, então você precisa, o sistema, né? Então você precisa só
alimentar o sistema, depois o próprio sistema imprime para vocês. Esse número 4 aqui, até para as empresas de pequeno porte já não é tão comum, né? Porque até as empresas pequenas têm uma contabilidade que já é feita através do sistema. Então, não vai precisar ser feito em papel, né, à mão. E por último, ser feito com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta, de elementos que comprovem ou evidenciem o fato contábil. Ou seja, pessoal, só pode haver lançamento contábil se tiver um documento que comprove aquela operação. Em geral, o principal documento que a gente tem para as operações contábeis é a nota fiscal. A nota fiscal, vocês devem ter contato com ela, né? Acredito que todo mundo aqui já fez alguma compra online que recebe por e-mail a nota fiscal, né? Então, aquele é um documento que prova a compra de determinado item. Então, ele é um documento comprobatório. Histórico do banco, documento comprobatório. Ah, você fez um depósito, eu fiz um depósito para a Bruna. Vai gerar aquele comprovantezinho, documento comprobatório. Ah, eu fiz, sei lá, passei um cheque para pagar meu fornecedor. Cheque, é um documento comprobatório. Beleza? Então, tudo é baseado em documentação idônea que possa comprovar aquela operação. Otávio, o que seria o histórico da operação? Por exemplo, vamos dizer que eu adquiri 50 dessas xícaras por R$10 cada um. Qual que vai ser, no dia 17 de dezembro, qual que seria o histórico dessa operação? Aquisição de 50 xícaras junto à companhia Xícara Boa por, vou botar um valor com R$1.000, pagos à vista. Você está dando o que aconteceu naquela operação, através da nota fiscal número 1215. Essa é o histórico da minha operação. A aquisição da mercadoria tal, pelo valor tal, junto à empresa X, pelo valor tal. Entendido? Mas pode ficar tranquilo que eu vou passar uns exemplos aqui de maneiro para a gente entender como que funciona isso. Tá certo? Dúvidas quanto à documentação? Vocês conhecem nota fiscal, né? Alguém não conhece? Fala aí no chat se não conhecer, que eu pego aqui rapidinho na internet para mostrar para vocês. Estou partindo do pressuposto que nós que somos, que estamos numa era mais digital, todo mundo já conhece uma nota fiscal eletrônica, certo? Que é o principal. Os outros documentos comprobatórios são esses que eu mencionei com vocês. Beleza? Tranquilo? Só um adendo. Por que eu tenho que ter essa comprovação? Tá? Hoje em dia, pessoal, tudo que se faz na contabilidade de uma empresa é auditado. E a auditoria, para confirmar se aquela informação é verídica, ela vai pedir o documento que está lá no histórico. Poxa, eu quero ver se você realmente comprou essa xícara por esse valor. Então, apresenta a nota fiscal 1215 aí, para eu ver. Você vai ter que ter esse registro, né? Geralmente, você separa todas as notas de entrada, nota de saída, tudo guardadinho no arquivo da empresa. E aí você vai ter que pegar as notas fiscais, por exemplo, que a auditoria externa te pedir. Um outro trabalho, por exemplo, que eu fazia muito quando eu era estagiário nessa empresa. Você tem que atender a auditoria. A auditoria vai te cobrar esses documentos comprobatórios. Vai querer entender o que está sendo feito na contabilidade. Para ela poder dar um aval de, ó, a contabilidade está bem feita. Não está bem feita não, tem erros aqui. Tá certo? Então, por isso que é necessário ter tanto o histórico quanto o documento comprobatório. Beleza, pessoal? Se não tiver documento, nada garante que essa operação efetivamente acontecer. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não, né? Prosseguindo. Como que eu vou elaborar um lançamento contábil? Bom, para eu fazer o lançamento contábil, eu sigo uma sequência de 6 passos. 5 passos. Vou botar 5 passos. O primeiro passo é verificar o local e a data de ocorrência. Você lembra dos 5 itens lá? Não, o primeiro é o primeiro item. Verificar principalmente a data, né? O local, geralmente, é o local que a empresa está situada. Então, você não precisa preocupar tanto com o local. Mas a data é importante.
O segundo passo é identificar o documento emitido que comprove a operação. A nota fiscal, o comprovante de depósito, o comprovante do cheque, o olerite, enfim. Terceiro passo, identificar os elementos e as contas envolvidos na operação. Tá? Eu falei da compra de xícaras que eu vou distribuir no final do ano para os alunos da turma 2 de Introdução à Contabilidade. Então, qual que é a origem? Poxa, se eu paguei à vista, um elemento é o caixa, né? Paguei à vista. O outro elemento, poxa, se eu comprei itens de estoque para que depois vão ser distribuídos, vai ser estoque. Então, poxa, elemento, caixa e estoque. São os dois elementos e as duas contas que eu vou utilizar. Sabido isso, passo para o quarto passo, que é identificar quais as contas serão debitadas e quais serão creditadas. Então, nesse exemplo, eu vou debitar estoque, porque é para onde está indo, né, o meu recurso, é a aplicação do meu recurso, e credito caixa, que é a origem do meu recurso. Sai dinheiro do caixa, vai para as xícaras que estão no estoque. E o quinto passo é eu escrever, elaborar o histórico do lançamento, que é aquilo que eu comentei com vocês. Aquisição de 50 xícaras, no valor de R$10 cada, junto à companhia Xícara Boa, através da nota fiscal, conforme nota fiscal 1.215. Beleza. Aí eu consigo cumprir com as 5 etapas. E com isso eu já tenho todos os elementos necessários para eu fazer o meu lançamento. Certo? Mas para não ficar muito abstrato e muito só no que eu estou falando, vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Em 17 de dezembro, foi adquirido um veículo por 30 mil, com pagamento financiado em 10 parcelas, pelo Banco da Praça, conforme nota fiscal 12345. Então, como que a gente vai fazer os lançamentos? Vamos pensar nos 5 passos. O primeiro é identificar o local e a data. O local, vamos dizer que a nossa empresa está aqui em Varginha, então, o local é Varginha. E a data, 17 de dezembro. Então, primeiro ponto, Varginha, 17 de dezembro de 2020. Primeira linha do meu registro lá no diário. Depois, qual que é o documento? É a nota fiscal 12.345. Coloquei aqui. Terceiro, identificar os elementos. Se eu estou adquirindo um veículo, isso é um elemento. É o elemento veículos, é a conta que eu vou utilizar. E o pagamento financiado pelo Banco da Praça. Então, a segunda conta que eu vou ter aí, né, é financiamento a pagar. Que aqui eu já vou ter a lógica. Financiamento a pagar é minha origem, veículo é minha aplicação. Vamos guardando isso. Quarto passo, contas que vão ser debitadas e creditadas e o valor. Se o veículo é minha aplicação, ele é minha origem, então debito o veículo, credito financiamento a pagar e o valor, que eu não coloquei aí, mas é R$30 mil. E o último passo é escrever o histórico, elaborar um histórico. Então, o histórico poderia ser a aquisição de um carro por financiamento junto ao Banco da Praça, conforme nota fiscal 12.345, sendo o pagamento a ser realizado em 10 parcelas. Beleza, pessoal? Tranquila a identificação? Vocês têm alguma dúvida? Ok? E aí, para a gente ver efetivamente como que ficaria isso no livro diário, é basicamente essa a nossa cara do nosso lançamento. Então, Varginha, 17 de dezembro de 2020, débito, veículos, crédito, financiamento a pagar, valor 30 mil. Quando eu estou falando de uma operação que tem um débito e um crédito apenas, eu não preciso duplicar o valor. Eu posso colocar só o valor, geralmente, aqui na última linha da operação, tá certo? Que já fica subentendido pelo método das partidas dobradas que todo débito é igual a crédito. Se eu tenho um débito e um crédito, então eles se equivalem. Então, os 30 mil aqui eu debitei no veículo e creditei no financiamento a pagar. Certo? E o histórico, aquisição de um carro por financiamento, junto ao Banco da Praça, conforme nota fiscal 2.345, sendo o pagamento a ser realizado em 10 parcelas. Pronto. Esse é o nosso lançamento. Difícil? Acho que não, né? Fica bem tranquilo da gente entender. Se eu fosse fazer em razonete? Simples. Pego o razonete do veículo, jogo 30 mil do lado de esquerdo, que é o lado do devedor, abro um outro
razonete de financiamento a pagar, jogo 30 mil do lado direito, que é o lado do credor. E está feito o nosso lançamento. Importante a gente ressaltar, pessoal, que isso aqui é o lançamento contábil, tá? O razonete é uma apresentação visual do meu lançamento. Então, se eu tiver, por exemplo, num sistema contábil, que é o que está aí na tela para vocês, o que eu vou ter? Na janelinha aqui do lançamento, agora dá para ver meu cursor. Eu tenho a conta devedora, onde eu vou lançar o débito, e onde que eu vou lançar o crédito. Aqui o histórico e aqui o valor do lançamento. Tá? Isso aqui é um sistema, estava até no material de um professor antigo que cedeu o material, tá? Então, eu nem sei dizer qual que é o sistema que ele está utilizando, mas todo sistema contábil, ele, se não for parecido, né, igual, ele tem os mesmos elementos. Então, você vai ter aqui a conta, débito, conta crédito, histórico e valor. Aqui, tá vendo? Fornecedores diversos, e aqui a especificidade do fornecedor, trade, serve, tecnologia. A conta crédito, só banco, Banco Bradesco, não tem nenhuma subconta, digamos assim, dessa conta Bradesco, tá? O histórico, pagamento da Trade Serve Tecnologia, referente à nota fiscal 21.520, de 2 de fevereiro de 2009, valor 25.874. Dei o ok, pum, fiz um lançamento. Beleza? Dúvidas, pessoal, até aqui? Vocês estão comigo? Tranquilo? Então é isso, pessoal. O lançamento é basicamente isso. Vamos fazer um exemplo? O que é o terceiro? O terceiro está falando esse item do meio aqui, né? O que acontece, o Armando? Você lembra quando eu falei para vocês que toda vez que você vai criar um contas a pagar, é interessante você falar para quem quer esse contas a pagar? Tipo, contas a pagar, senhor Manuel. Contas a pagar, senhora Silvana, foi o que a gente usou na aula passada. A conta é contas a pagar. O terceiro seria o senhor Manuel, senhora Silvana. O que a gente fez no anterior, fornecedores, é a conta geral. Todos os fornecedores estão ali dentro. Só que eu preciso ter separado quais são os fornecedores. Você imagina uma empresa que tem 300 fornecedores diferentes. Se a gente jogar tudo na mesma conta geral, fornecedores, aí ia ficar bagunçado. Então, esse terceiro justamente é para especificar qual dos fornecedores eu possuo. E você pode ver que esse terceiro tem um número. Então, esse Trade Serve Tecnologia é o 17º aqui, é o número 17. Então, eu tenho pelo menos mais outros 16 fornecedores dessa empresa. Não, essa ordem numérica, né, não é de posição, não. É só mesmo para saber a quem que deve. É uma nomenclatura que esse sistema aqui específico utiliza, tem outros que não utilizam, tá? Tem outros que já utilizam direto o número da conta, você tem que botar fornecedor diverso, traço, nome do fornecedor. Isso varia de sistema para sistema. Os sistemas que eu já utilizei, eles faziam de forma direta, mas você tinha que especificar. Você escrevia lá fornecedor, aparecia todos os fornecedores, você escolher qual que era, ele já reconhecia automaticamente o código da conta e qual que era a conta que estou fazendo o lançamento, certo? Eu usei, se não me engano, Alterdata, que é um conhecido aí no mercado, o Proteus, que é da TOTUS, que é uma das maiores empresas aí de tecnologia, e já usei uns menores também de escritório de contabilidade, SR Caixa, um outro que eu não esqueci o nome, e a maioria deles ia pela mesma lógica, certo? Hoje em dia tem uma infinidade de sistemas contábeis. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida com relação a esse do lançamento? Beleza? Bom, vamos dar continuidade, então, no nosso exercíciozinho. Pessoal, eu acredito que esse exercício é para vocês responderem em 5 minutos, certo? Vamos fazer o seguinte. Façam ele no caderno mesmo, no papel que vocês tiverem à mão aí. Tentem fazer o lançamento diário, o histórico da operação desses, né, o lançamento diário completo, incluindo o histórico da operação, dessas 3 operações aí, inclusive razonete, tá certo? Que aí eu vou fazer a correção aqui falando mesmo, e o razonete eu faço no Excel, que nem vocês já viram. Beleza? Então agora 10h54,
vou dar até 10h58. Pode ser? Que dá tempo de vocês fazerem com calma, certo? E qualquer dúvida eu tô aqui, tá, pessoal? Eu não vou embora, não. Tô por aqui. Tá? Mas é importante que vocês tentem fazer. É bom que eu bebo uma água, que a voz já tá falhando já. Pessoal, vou aproveitar e vou dar uma informação off aqui. A gente teve procura para monitor na nossa turma, tá? Então, assim, eu vou aplicar a prova hoje, né, para ver se dá certinho, mas provavelmente a gente vai ter monitor para a nossa disciplina. A não ser que as pessoas que estão concorrendo forem muito mal. Mas não acredito que isso aconteça, tá? Então, vocês vão ser agraciados com monitor. E eu tô olhando aqui a lista, vou falar, pessoal, que pouca gente, viu? O pessoal não quis muito brincar de monitoria esse semestre, não. Porque não tem bolsa, né? Por conta que o semestre está congelado. Então, vai ser um bolsista voluntário e eu já aproveito para, se o monitor realmente for selecionado, para que vocês tenham muito carinho, muita consideração pela pessoa que ela está ajudando vocês de grátis, tá? Então, hoje eu vou aplicar a prova do processo seletivo e provavelmente amanhã já tem o resultado e já comunico oficialmente para vocês se vai ter, quem que vai ser e etc. Tá? Mais 2 minutinhos aí, pessoal. Tranquilo, gente? Estão conseguindo fazer aí? Não é difícil, né? Se vocês entendem a lógica contábil, fazer o lançamento é perfumaria, digamos assim. Podemos corrigir, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então. Como que ficaria aí a primeira operação? Em 5/1, Joana, Carlos e Darcy decidem abrir uma empresa, dando cada sócio 20 mil em dinheiro para a composição do capital social. Então, a primeira coisa que a gente faria é identificar a data. Então, 5/1, vou botar, por exemplo, se fosse em Varginha, 5 de janeiro de X1. Beleza. Segunda parte, pegar a conta devedora e credora. Então, nesse caso aqui, eu tenho um débito, vou até deixar aqui por escrito, no chat, né? Então, como fosse Varginha 5/1 de X1. Geralmente é por extenso, tá? Mas para ganhar tempo a gente escreve assim. A conta devedora da minha operação foi em dinheiro, né? Debito caixa. E vou acreditar capital social. 3 sócios, cada um dando 20 mil, 60 mil reais. Tá vendo essa forma que eu coloquei no chat, pessoal? Em vez de escrever débito, 2 pontos, crédito, 2 pontos,
é uma das formas, tá? Que a gente pode fazer para utilizar o lançamento contábil. Tem gente que faz dessa forma: caixa, a capital social e o valor de 60 mil. Também não está errado. Débito a crédito. Também não está errado. Tá? Era um lançamento que é mais comum antigamente. Hoje em dia, esse débito, tracinho, caixa, crédito, caixa, tracinho, conta, já é o mais utilizado. Né? E aí, o histórico, simplesmente posso botar inscrição de capital social pelos proprietários, empresa, onde cada sócio investiu 20 mil. Beleza. Basicamente é isso, pessoal, o lançamento contábil. Tá? Então, novamente, quem está olhando o chat aí, ou você opta pelo primeiro, ou pelo segundo. Eu, particularmente, acho o primeiro mais fácil de entender e mais fácil da gente operacionalizar isso no sistema contábil, né? Porque eu sei exatamente D, débito, C, caixa, C, capital social, né? Caso crédito. Então, não tem dúvidas, não gera dúvidas. O segundo modelo que eu coloquei para vocês, para uma pessoa que está menos habituada, pode gerar uma confusão. Certinho? Como que ficaria isso no razonete? Abro o razonete do caixa, no lado esquerdo, 60 mil. Abro o razonete do capital social, 60 mil do lado direito. Mesma coisa, não tem como estar diferente. Beleza, pessoal? O segundo, são adquiridos 300 mercadorias para revendas, 3 mil pagos à vista, conforme nota fiscal 22.101. Então, bota a mesma coisa da data, Varginha, agora dia 16/1. Próximo, eu vou para as contas. Nesse caso, eu estou adquirindo mais mercadoria para revenda, então debito estoque de mercadorias. Credito o quê? 3 mil pagos à vista, então credito caixa. O valor, 3 mil reais. Beleza? Terceiro histórico, a aquisição de 300 mercadorias para revenda junto à CIA. Aqui não foi falado, vou botar CIA qualquer. Pelo valor total, ou pelo valor unitário, né? Pelo valor total de 3 mil pagos à vista, conforme nota fiscal 22.101. Beleza, pessoal? Então, assim, nem vou fazer do terceiro, porque acho que deu para vocês pegarem a lógica, tá? Então, toda vez que eu falar para vocês fazer o lançamento em diário, eu preciso que vocês coloquem a data, as contas e o lançamento propriamente dito, né? Conta débito ou contas débito, conta crédito ou contas créditos e os valores envolvidos e o histórico da operação. Ok, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Posso prosseguir? Beleza. Para a gente finalizar, então, pessoal, esse nosso lançamento contábil é separado em 4 tipos diferentes de lançamento, que são os lançamentos ditos de primeira fórmula, lançamentos de segunda fórmula, de terceira fórmula e de quarta fórmula. Tá? Basicamente a forma como eu executo esse lançamento contábil. Vamos começar pelos de primeira fórmula. É basicamente esses dois que eu acabei de fazer aí com vocês, tá? São aqueles que têm apenas uma conta devedora, uma aplicação de recurso, e uma conta credora, origem de recurso. Tá? E nesse caso, não há necessidade de repetir o valor. Um ponto importante, pessoal, que eu esqueci de mencionar com vocês, é que o lançamento contábil
sempre começa com a conta devedora ou com as contas devedoras e depois as credoras. Tá certo? É convenção contábil. Débito e crédito. Nunca crédito e débito. Por que isso? Porque aquele exemplo que eu dei de conta a conta, né? Caixa a capital social, fica padrão que a primeira conta é devedora e a segunda é credora. Se eu inverto isso, o meu usuário, o meu leitor se perde. Então, toda vez que vocês forem fazer um lançamento em diário, comecem sempre pela conta devedora e, por último, as contas credoras. Ok? Padrão sempre vai ser dessa forma. Beleza? Um exemplo aí de lançamento de primeira fórmula, que a gente acabou de fazer ali atrás. Em 17/12, foi adquirido um veículo por 30 mil com pagamento financiado em 10 parcelas, pelo Banco da Praça, conforme nota fiscal 12.345. Então, como é que ficaria o lançamento? Debito veículos, credito financiamento a pagar, valor 30 mil. É um lançamento de primeira fórmula, ou seja, apenas um débito e um crédito. Ok? Nesses casos, eu posso simplesmente colocar o valor embaixo ali, um valor apenas. Tá? Porque fica subentendido que se eu creditei 30 mil, é porque eu também estou debitando 30 mil, seguindo o método das partidas dobradas. Beleza? Tranquilo, gente? Vocês estão comigo ainda? Beleza? Joia. E os de segunda fórmula? Basicamente, são aqueles que têm apenas uma conta devedora com duas ou mais contas credoras. Ou seja, tem uma aplicação de recurso e duas origens de recurso. Quem consegue me dar um exemplo de uma operação que vai ter duas ou mais contas credoras e uma conta devedora apenas? Perguntinha de vestibular. Pergunta de prova do Conselho Regional de Contabilidade. Inclusive, pessoal, quando vocês estão pensando no exemplo, só socializar com vocês. Não sei se vocês seguem as redes sociais aí do curso de contábeis, da Unifal, etc. Mas o nosso curso de contábeis, primeira turma que fez o exame de CFC, obteve 100% de aprovação. Todos os alunos que tentaram passaram na prova. É um resultado excelente, visto que a média nacional é abaixo de 40%. Tá? Então, feliz em socializar isso com vocês. Professor, pode falar? Claro, vai lá, Vitor. Esse exemplo, no caso, tipo, você for adquirir fazer uma compra, que você vai pagar uma quantia em dinheiro e a outra como duplicata. Perfeito. A mesma coisa aí que o Armando colocou também. Exato. Quando eu faço uma Até eu vi compra... aqui agora que ele colocou. É que vocês estavam falando ao mesmo tempo. Tanto que eu falei assim, eu vou deixar o Vitor terminar de falar, mas eu acredito que seria o mesmo exemplo. Tá? Quando eu compro alguma coisa, parte à vista, parte a prazo, é um exemplo claro de lançamento de segunda fórmula. Tá? Um exemplo aí, em 10 de dezembro, compra de móveis para o escritório da empresa no valor de 20 mil pela nota fiscal 1.516, com o pagamento de 12 mil à vista e o restante em 30 dias. Não, então eu vou copiar aqui, porque o Otávio falou com o Armando, é copião, já vou deixar aqui anotado aqui para eu ter atenção na hora de corrigir as atividades dele. Tô brincando. Realmente eu vou ser o VAR da situação, né? O Armando já tinha escrito, o Vitor está falando, eu acredito que ele nem tenha visto também. Então, foi uma simples coincidência, tá? Segue o jogo. Vamos pro exemplo, tá? Como que ficaria o lançamento dessa situação, desse exemplo? Primeiro, vamos colocar a data, vai agir em 10 de dezembro de 2020. O lançamento, aqui vocês notem que eu vou ter lançamentos, valores diferentes, então eu preciso fazer débito, conta, valor, crédito, conta, valor. E como é de segunda forma, um outro crédito, conta, valor. Tá, pessoal? Então, débito, máquinas e equipamentos, 20 mil, crédito, caixa, 12 mil, crédito, contas a pagar, 8 mil. Notem que mesmo eu tendo 3 contas, o equilíbrio, o método das partidas dobradas foi respeitado, porque eu tenho 20 mil debitado
e 20 mil creditados. Só que o crédito foi 12 mil em caixa, 12 mil em contas a pagar. Beleza? Então, respeitei o equilíbrio, tá certinho. Luca Pacioli está feliz com a gente porque foi respeitado o método das partidas dobradas. E aí o histórico que não pode deixar de faltar, né? A aquisição de imóveis para uso no escritório da empresa, através da nota fiscal 1516, sendo 12 mil pagos à vista, 8 mil a prazo. Tranquilo? Beleza? Joinha, né? Muito fácil. E o de terceira fórmula é um lançamento que contém duas ou mais contas devedoras e apenas uma conta credora. Ou seja, tem duas ou mais origens de recurso e apenas aplicações de recurso, perdão, e apenas uma origem. Um exemplo. Vamos lá. Quem quer falar aí agora? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone. Bom, acho que daí é meio que inverso, tipo, você fazer uma venda, recebendo uma parte em dinheiro e a outra em duplicata. Perfeito, Vitor. Isso aí mesmo, tá? É um excelente exemplo, tá? Estou fazendo a venda de estoques, por exemplo, sendo que vendi 10 mil reais, 5 mil à vista, 5 mil eu vou receber a prazo. Então, eu tenho dois débitos, né? Caixa e clientes ou contas a receber, e um crédito, que vai ser estoque. Beleza? Vamos ver o exemplo? É um exemplo diferente, é um lançamento diferente. Mas é o que a gente fez aí no começo da aula, né? Em 1º de dezembro, a CIA T2 é constituída, tendo seus sócios investido um total de 100 mil reais, 70% em dinheiro, e o restante a ser integralizado. Então, como que ficaria? O histórico, Varginha, Ctrl+C, Ctrl+V, me derrubou, tá? Não é 10 de dezembro, é 1º de dezembro de 2020. Primeiro, um débito na conta caixa de 70 mil, que foi a parte que foi integralizada em dinheiro. Depois, débito no capital integralizar, 30 mil, que foi o que ainda vai ser integralizado. E o crédito, capital social, 100 mil reais. Histórico, investimento no capital social da empresa, sendo que 30%, 30 mil, será realizado em 45 dias, conforme o contrato social. Certo? Outro exemplo aqui, seguindo a mesma lógica da integralização de capital. Aqueles que a gente fazia, que os sócios integralizam 100 mil reais, 150 mil em dinheiro, 50 mil reais em veículo. Lançamento de terceira fórmula, 2 débitos e um crédito. Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo, então? Agora eu quero ver quem vai me dar o exemplo. Que contém o lançamento de quarta fórmula, é aquele que contém duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras. Quem consegue visualizar um desses? Esse é mais difícil, hein? Esse é um desafio um pouquinho maior. Apertou um pouquinho mais, né? Vou pegar um exemplo que a gente quase trabalhou na aula de hoje. Uma coisa parecida, mas assim, tem uma diferença pequena, mas que dá para a gente visualizar. Vocês lembram daquele lançamento? Já tá gerando conflito aí no chat. Vocês lembram do começo aí da aula, que até o José Vitor tinha perguntado, que ele tinha feito um lançamento que primeiro debitava 30 mil no caixa, debitava 30 mil no fornecedor, depois 5 mil no caixa crédito, 10 mil no débito de notas promissórias a pagar? Quase era um exemplo daquilo, porque o problema é que as duas fontes credoras eram caixa. Mas para pensar o seguinte, a gente tem um pagamento dos 30 mil lá do fornecedores e 5 mil da nota promissória, sendo que desses 35 eu vou pagar 15 mil com o saldo que eu tenho no caixa e 20 mil com o saldo que eu tenho no banco. Então eu tenho duas aplicações, né, 2 débitos e 2 créditos. É uma operação de quarta fórmula. Eu debitaria fornecedores, 30 mil, debitaria notas promissórias a pagar, 5 mil,
creditaria caixa 15 mil e creditaria bancos 20 mil. Um lançamento que eu tenho 2 débitos, 2 créditos, tá certo? O exemplo que a gente tem aqui no nosso slide. Em 17 de dezembro, são adquiridos 2 computadores, R$8.000 cada, diversos materiais de escritórios, 1.600, através da nota fiscal 30.245 da loja web, no valor total de 9.600. Desse montante, 4.000 foram pagos à vista e o restante vai ser pago em 2 parcelas. Então, vai ser pago a prazo, 30 e 60. Beleza? Então, vamos ao lançamento. Novamente, o Ctrl+C, Ctrl+V me arrebentou, que eu sempre esqueço de mudar a data. Varginha, 17 de dezembro de 2020. Eu tenho 2 débitos. Um débito na máquinas e equipamentos, 8.000. Um débito em estoque de materiais de escritório, 1.600. Totalizamos 9.600 de débito. Os créditos, um crédito no caixa, R$4.000, e um crédito no contas a pagar, 5.600. Somando os 2 créditos, também dá 9.600. O Luca Patioli está feliz com a gente. Respeitamos as partidas dobradas. E aí o histórico, compra de 2 computadores e diversos materiais de escritório, conforme nota fiscal 30.245 da loja web. As parcelas serão pagas em 30 e 60 dias. Isso é uma operação comum, tá, pessoal? A gente tem, por exemplo, hoje lojas, papelarias que vendem imobilizados e materiais de consumo. Então, você pode ter um lançamento desse, você dá um sinal e paga o resto a prazo, e você tem um lançamento de 4ª fórmula. Tranquilo, gente? Dúvidas com relação a esses lançamentos de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fórmula? Tranquilo, né? Nem eu falei, pessoal, na prática a gente já estava fazendo isso. A gente só não sabia que tinha um nome específico para essa operação. Mas na prática a gente já estava executando. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, hoje vi que ela foi bem mais tranquila. Deu para perceber que vocês, pelo menos vocês que estão acompanhando ao vivo comigo, estão bem afiados. Vocês deram um exemplo, participaram, bacana demais. Eu vou deixar aí, tem mais um exercíciozinho que eu não vou fazer aqui junto com vocês. Eu acho que a gente fez bastantes exemplos aqui na aula, né? Para poder explicar tudo que a gente viu. Então, acho que já deu para pegar. Deixo esse exercício aí com vocês como uma prática para vocês irem praticando mais futuramente, até talvez hoje ou amanhã, eu coloco lá para vocês o gabarito desse exercício. Então, o que eu sugiro para vocês, não precisa ser agora, mas tentem fazer esse exercício pelo lançamento diário e pelo razonete, tá? Novamente para vocês irem praticando. Uma outra prática interessante é vocês apontarem ao final de cada um desses lançamentos se aquilo ali é um lançamento de 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª fórmula, tá? E eu deixei também 2 exercícios para a aula de amanhã, que vai ser assíncrona, como foi na semana passada. Os 2 exercícios, basicamente, é o mesmo exercício que vocês fizeram na aula passada, de sexta-feira, né? Na prática passada, só que agora vocês vão fazer o lançamento diário. Então, pratiquem, se vocês quiserem, pode deixar tudo para sexta-feira. Façam esse exercício de fixação, esses 2 exercícios, e também peguem esse exercício aqui agora, da Cia Montes, para poderem colocar em prática o que a gente viu na aula de hoje. Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Alguém quer mandar um abraço para os pais? Não, né? Aproveitar que estamos ao vivo. Tranquilo? Vou interromper aqui então a gravação